Olá, que bom que você chegou! Estava aqui justamente lendo sobre resistores e tem muitos assuntos aqui interessantes que eu quero compartilhar com você. Então, se quer aprender mais, se liga logo após a vinheta. Então vamos agora falar sobre resistores de uma forma um pouco mais teórica. E não dá para falar de resistores sem antes conhecer as grandezas elétricas, ou relembrar aqueles que já conhecem. Temos aqui a tensão elétrica, a corrente elétrica e a potência elétrica. Tensão elétrica nada mais é do que a força que impulsiona as cargas elétricas por um meio condutor. O meio condutor pode ser um fio, qualquer metal. Algo que conduza é eletricidade. Sua unidade de medida é o volts, representada pela letra V. Então olha só, o parêntese aqui agora. Não chame a tensão elétrica de voltagem. Voltagem não é um termo técnico. A representação matemática da tensão elétrica é a letra V, E ou a letra U. Na física, costuma-se usar muito a letra U. Na eletrônica, a gente usa muito a letra V ou E. Eu mesmo uso bastante a letra V, confesso. Geralmente, a gente usa as letras maiúsculas para sinais maiores e as letras minúsculas para sinais menores. Aqui eu não coloquei a letra E minúscula, porque a letra E minúscula normalmente é usada para representar a carga elementar de um elétron ou de um próton, a carga elementar lá de um átomo. Tá? A tensão elétrica também é conhecida como força eletromotriz ou força elétrica. Aí sim, você pode chamar a tensão elétrica ou de força elétrica ou de força eletromotriz. Corrente elétrica. A corrente elétrica é a movimentação ordenada dos elétrons livres em um metal. Todo metal, qualquer material não isolante, qualquer material condutor de eletricidade, possui uma grande quantidade de elétrons livres. No entanto, esses elétrons livres, quando não há presença de eletricidade, eles estão desordenados, cada um se movimentando por uma direção diferente. Mas a partir do momento em que esse metal, um condutor qualquer, é submetido à tensão elétrica, essa tensão, que é uma força, vai impulsionar, empurrar essas cargas elétricas todas numa mesma direção, do negativo da fonte para o positivo, e aí teremos uma corrente elétrica. A corrente elétrica é a movimentação ordenada dos elétrons livres em um meio condutor. Sua unidade de medida é o ampere, representada pela letra A, e sua representação matemática é a letra I. Aqui também vale a mesma coisa que eu falei para a tensão elétrica. I, a letra I minúscula para intensidades menores e a letra I maiúscula para intensidades maiores. E aqui também, não chame a corrente elétrica de amperagem. Amperagem também não é um termo técnico. O correto é corrente elétrica. Potência elétrica. Opa, avancei. Potência elétrica. A potência elétrica é o produto entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Quando em um circuito temos tensão elétrica e temos a corrente elétrica, ambas vão gerar um produto, que é um trabalho realizado. Se for para acender uma lâmpada, ou seja, teremos a transformação de energia elétrica em energia luminosa. Temos um trabalho, ou seja, e o total desse trabalho, a quantidade de trabalho, é expresso pela potência. Sua unidade de medida é o watt, em homenagem ao engenheiro e matemático James Watt, que descobriu essa grandeza elétrica, e é representada pela letra W. E sua representação na matemática é a letra P. E aqui agora vamos entender o que é um circuito elétrico, onde aqui essas grandezas são utilizadas. Então suponha um sistema hidráulico. Um circuito elétrico é muito similar a um sistema hidráulico de uma casa qualquer, onde temos a caixa d'água, que seria a nossa fonte de energia, uma bateria, um carregador de celular, algo que vai fornecer uma energia. A água seria a energia em si. A tubulação, os fios, os condutores de carga. A torneira seria alguma espécie de controle ou limitador de corrente. No caso da eletrônica, como estamos falando aqui de resistores, vamos supor que a torneira seja o resistor, só que o resistor ele não controla a corrente elétrica, ele limita a passagem da corrente elétrica. Ou seja, como se você deixasse a torneira lá meio que aberta, lá, apertado um pouquinho, deixando passar ainda um pouco de água, então você está limitando ali a passagem de água. Continua circulando, só que numa intensidade bem baixa. Isso que o resistor vai fazer. Quando aplicamos um resistor em um circuito, é como se estivéssemos colocando uma limitação ali na correnteza de água.
E o chuveiro em si seria a nossa carga, ou poderia ser uma lâmpada, um ventilador, um ferro elétrico, qualquer coisa que utilize dessa energia, que receba essa corrente elétrica. Que no caso aqui o chuveiro está recebendo essa corrente de água. Em um circuito elétrico real, temos aqui a nossa fonte de energia, aqui representado por uma bateria de 9 volts, onde temos os polos positivos e negativos. Temos aqui a nossa carga, representada por esta lâmpada incandescente. É claro que este circuito aqui é apenas didático, não tem como acender uma lâmpada incandescente desse porte com uma bateria de 9 volts, corrente contínua. Ok? Enfim. E temos aqui um interruptor que utilizaremos para controlar a carga elétrica, cortando ou ligando aqui de novo a corrente elétrica. Então observe que neste momento a bateria possui a tensão elétrica, temos aqui 9 volts. O que não possui neste circuito é a corrente elétrica. Nesse momento não temos corrente elétrica, porque o circuito está aberto. Observe por este símbolo aqui do interruptor, que ele está aberto, então não existe passagem de corrente elétrica. Mas a partir do momento em que eu fecho essa chave, olha só, veja o símbolo, fechou, permitindo a passagem da corrente elétrica. Agora sim existe uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons aqui, ó, atravessando os condutores e a lâmpada, gerando trabalho. Agora sim temos uma potência elétrica. Temos aqui a lâmpada gerando trabalho, transformando a energia elétrica em energia luminosa. Mas quando eu desligo, a corrente elétrica desaparece, é cessada. E aí não temos mais essa corrente de elétrons. Mas temos a tensão ainda. Mas temos tensão e não temos corrente, não temos uma potência sendo consumida aqui. Ó. A lâmpada está desligada. Isso é um circuito elétrico. Então aqui seria a nossa caixa d'água, aqui as tubulações de água, aqui o nosso chuveiro e aqui o nosso registro, né, ou torneira. Está mais para o registro, que liga ou desliga. É isso aqui. Mas onde entra o resistor nisso tudo? Tá? Então o resistor é o componente que limita a passagem da corrente elétrica. Resistência elétrica é a propriedade capaz de oferecer essa dificuldade à passagem da corrente elétrica. Ou seja, a resistência é uma das propriedades elétricas também. Tá? E esse aqui é o componente, já expliquei, né, o componente capaz de oferecer a resistência, né, a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então nesse símbolo aqui, ó, esse desenho, não é um símbolo, é um desenho, temos aqui uma representação gráfica, onde temos as bolinhas aqui que são os elétrons. Observe que aqui é um condutor comum, sem o resistor. A partir desse momento aqui, ó, temos um estreitamento da passagem, e aí os elétrons começam a atravessar com dificuldade, um a um. E com isso nós temos uma redução da intensidade da corrente elétrica. Então é para isso que serve o resistor, para limitar a passagem da corrente elétrica em um circuito. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, representado pela letra grega ômega. E a sua representação na matemática é a letra R. E aqui temos um exemplo, né, de aplicação do resistor. Por exemplo, temos aqui o nosso circuito, mostrado anteriormente, só que agora sem o interruptor. Então note que os elétrons estão percorrendo aqui os condutores e a lâmpada livremente. Então a lâmpada está com o seu brilho máximo, sua máxima potência. A tensão aqui na bateria de 9 volts, tudo ok. Vou apertar esse botãozinho aqui para acrescentar um resistor aqui à nossa animação. Olha só o que acontece. Apareceu um resistor no circuito. A intensidade da corrente elétrica diminuiu. E o brilho da lâmpada também diminuiu. Isso é o que acontece na prática, quando colocamos um resistor no circuito. Se eu tiro o resistor e deixo o circuito sem ele, temos o brilho máximo. Colocando o resistor, temos uma intensidade de corrente diminuída. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui no Proteus, que aí eu vou mostrar melhor a questão de cálculos para ver o que acontece. Depois a gente vai para a bancada ver isso funcionando na prática. E aqui no Proteus, deixei aqui já um circuito montado, onde tem uma lâmpada aqui de 12 volts, uma bateria de 12 volts também. Se eu simplesmente ligar esse circuito, teremos aqui o brilho da lâmpada, não sei se dá para ver, eu acredito que dê para ver. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um instrumento de medida, vou colocar aqui embaixo um amperímetro,
a gente ver a passagem da corrente elétrica. Amperímetro, corrente contínua, vou colocá-lo aqui, deixa eu inverter. O negativo da bateria vem no negativo do amperímetro e o negativo do amperímetro vai para a carga. Vou reduzir aqui a escala desse instrumento para miliamperes. Não, vou deixar em amperes por enquanto, para não confundir tanto. Vou deixar em amperes. Bom, vou ligar aqui o circuito. Então note que temos aqui a tensão de 12 volts, sendo entregue a carga, que é a lâmpada, 12 volts também. E temos aqui a corrente elétrica, o fluxo de corrente elétrica de 0,5 amperes, ou 500 miliamperes. Miliamperes é um submúltiplo do ampere. Agora, olha só o que acontece quando eu coloco um resistor aqui no circuito. Vou colocar aqui o resistor. Eu posso colocar o resistor em qualquer ponto aqui do circuito, o efeito será o mesmo. Vou colocar ele aqui. Vamos pegar aqui um resistor de... Vou colocar aqui um resistor. Esse é o símbolo do resistor, um dos símbolos, né? Tem o outro que é aquele muito usado em física, né? Que parece uma serrinha, um zigue-zague. Vou colocar aqui esse resistor, vou reduzir a resistência dele, porque aqui está em 10K. 10K significa 10.000 ohms, ou 10 kΩ. Vamos colocar um resistor de apenas 100 ohms, que ainda é bastante. Pronto, e vamos ver o que acontece com a corrente. Sem o resistor, ele estava marcando aqui 50 miliamperes, aliás, 500 miliamperes, 0,5 amperes. Olha quanto caiu, para 0,09 amperes, ou 90 miliamperes de corrente. Olha o brilho da lâmpada, reduziu. Isso a gente vai ver na prática daqui a pouco. O que acontece agora, se eu acrescentar um outro resistor aqui, de mesmo valor, vamos ver o que acontece. Vou colocar o mesmo valor. Sem R também pode ser utilizado no lugar de 100 ômega, tá? 100 ohms. Aqui também é 100 ohms. No lugar do ômega posso colocar também a letra R. Vamos ver o que ocorre aqui agora. Veja que caiu mais ainda, porque temos a soma das resistências. Quando colocamos resistores em série, temos a soma. Então 100 mais 100, 200 ohms. E aí a corrente caiu bastante. Só que eu vou voltar a colocar só um, para a gente ver aqui uma coisa. Observe o seguinte, ó. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu pegar agora um voltímetro aqui, para a gente ver a tensão. Cadê aqui? Vou colocar aqui. Ok. Na lâmpada. E vamos ver uma coisa. Observe que a bateria está entregando aqui 12 volts para o circuito, mas a lâmpada está recebendo apenas 2,32 volts, sendo que ela precisa de 12 volts para funcionar. Se eu colocar um voltímetro aqui na bateria, vamos ver que ela está entregando os 12 volts, ó, continua a mesma tensão, ó, vamos ver. Aqui, ó, 12 volts. No entanto, a lâmpada está recebendo apenas 2,32 volts. Para onde foi o restante? Se ela está entregando 12 volts e a bateria está recebendo apenas, aliás, a bateria não, a lâmpada está recebendo apenas 2,32 volts, onde está o restante? Está aqui, ó, em cima do resistor. O resistor está levando o restante dessa tensão. Quer ver? Vamos colocar aqui um voltímetro aqui em cima do resistor. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Onde está o restante da tensão. Então observe que se a gente somar, é aqui a calculadora. Se a gente soma aqui 9,67 mais 2,32, isso vai dar praticamente 12 volts. É claro que aqui tem casas decimais ainda, aqui também tem casas decimais, por isso ele arredondou aqui aliás, ele aproximou aqui na calculadora, mas praticamente os 12 volts. Então, note que o resistor ele está oferecendo uma queda de tensão no circuito.
Essa tensão aqui em cima do resistor é o que nós chamamos de queda de tensão no circuito ou no resistor. Então, quando perguntar qual é a queda de tensão no resistor R1, nesse caso aqui é o R1, então a resposta seria 9,67 volts. Com isso, a carga perde e a potência entregue a ela é bem mais baixa. Tá? Agora, veja que se a gente arrancar esse resistor fora, tirar ele do circuito, a coisa fica pior, porque veja que o circuito vai estar aberto. A corrente elétrica não vai passar aqui pelo voltímetro, tá? É como se o voltímetro não existisse no circuito. Deixa eu até tirar ele daqui, ó. Veja que o circuito está aberto sem o resistor agora. Então, se a gente ligar, lógico, não vai existir corrente elétrica e nem tensão elétrica na lâmpada, porque o circuito está aberto. Se colocarmos o voltímetro aqui, olha que curioso, teremos aqui toda a nossa tensão. 12 volts. Então, observe que a lâmpada não está recebendo nada, mas a bateria está entregando os 12 volts. E onde estão esses 12 volts? Está lá, nessa parte aberta aqui do circuito. Ó. Por que isso acontece? Porque aqui existe uma diferença de potencial. Aqui temos o positivo da bateria até esse ponto aqui, e aqui temos o negativo, né, da bateria. Ou seja, uma diferença de potencial. Temos tensão elétrica nesses pontos aqui. Ó. Uma tensão de 12 volts, igual à da bateria. Quando fechamos esse circuito, o multímetro vai marcar 0, porque agora não temos mais diferença de potencial nesse ponto, ou seja, o mesmo potencial aqui é o mesmo que esse. No entanto, a lâmpada está recebendo toda a tensão da bateria. E se no lugar desse fio colocarmos um resistor qualquer, aí temos a nossa limitação de corrente. Ó. Vou colocar um resistor agora bem grande. Ó. Vou deixar esse aqui de 10 kΩ. Vamos ver o que acontece. Olha, a lâmpada recebeu 0,02 volts. A tensão está praticamente totalmente em cima desse resistor. Ó. É como se fosse um circuito aberto. Temos praticamente zero de corrente. Eu digo praticamente porque se eu mudar a escala aqui do amperímetro para miliamperes ou microamperes, aí teremos alguma coisa. Tá vendo? 1,2 miliamperes, uma corrente muito pequena atravessando aqui este circuito. É como se você pegasse a torneira e deixasse bem apertadinho, deixando só um fiozinho de água lá, quase imperceptível, atravessando. Então observe que quanto mais a gente aumenta a resistência no circuito, menor é a intensidade de corrente. Se a gente diminuir a resistência, vou diminuir aqui, no lugar de 100 ohms, vou colocar 50 ohms agora. Ó. Vou até colocar aqui um pouquinho maior, vou colocar aqui a escala para amperes mesmo. E vamos aumentar aqui. Ó. Pronto. Agora, ó, temos uma corrente ligeiramente maior do que o que tínhamos antes. A queda de tensão em cima desse resistor aqui, ó, diminuiu. O que era 9, alguma coisa é agora 8,10, 8,1. E em cima da lâmpada, ao invés de 2, alguma coisa, temos 3,89. E a corrente agora, ao invés de ser 0,09, temos agora 0,16 amperes, ou 160 miliamperes. Então é isso. Quanto maior for a resistência, menor a corrente. Isso tem que ficar na mente. Agora, vamos na bancada ver isso na prática. Bom, agora vamos ver aqui na bancada, né, a situação prática, né, do circuito elétrico. Aqui eu já tenho uma lâmpada incandescente instalada aqui em uma fonte de alimentação de 12 volts, essa lâmpada é de 12 volts. Simplesmente agora eu vou acender a lâmpada sem o resistor. Então esse é o brilho máximo da lâmpada. Vou até usar algo escuro aqui para enxergar melhor. Ok, vou desligar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto de tensão está chegando na lâmpada. Vou colocar aqui o multímetro para medir corrente contínua. Aqui as pontas de prova. Eu vou medir aqui nesse ponto. Ó. Como os terminais da lâmpada estão isolados, eu coloquei esses pininhos aqui para poder medir. Então, deixa eu colocar aqui na posição que dê para ver o multímetro. Então, olhando aqui na tela do multímetro,
Veja que, opa, está invertido aqui, aí dá negativo. Veja que, deixa eu posicionar aqui direito, 11,70 volts, 11,7. Essa é a tensão que está chegando na lâmpada. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho um resistor. Vamos ver de quanto é esse resistor também. Eu vou colocar aqui para medir, vou colocar no ohmímetro para medir a resistência e vamos verificar qual o valor desse resistor. Aqui no corpo dele tem marrom, preto, marrom, então seria de 100 ohms. Mas como tem a tolerância, ele está apresentando 99,4 ohms, uma resistência considerável. Vou aplicar esse resistor agora ao circuito. Para isso eu vou desligar a lâmpada desse ponto. Colocar ela mais ou menos aqui. Bom, se eu ligar agora a fonte, a lâmpada está desligada, né? Podemos observar aqui que tem energia. Deixa eu colocar aqui no voltímetro. Podemos verificar que tem 12 volts agora. Observe que a lâmpada provocou uma queda de tensão, né? A fonte é de 12 volts e ela estava com 11,7. Pronto, ok. A fonte está entregando tensão, mas a lâmpada está desligada. Entre a fonte e a lâmpada, vou colocar o resistor. Deixa eu pegar aqui o resistor. Vou colocar aqui nesse ponto e aqui. Peraí. Isso. Bom, com isso podemos perceber que a lâmpada acendeu. Deixa eu colocar algo escuro para enxergar melhor. Veja, teve um brilho bem fraquinho, ó. E a fonte continua entregando a tensão de 12 volts. Olha lá. 11,9 por conta da queda. Mas a lâmpada, por causa do resistor, ó, está recebendo apenas 3 volts. Olha quanto caiu. O resistor, ele ficou com a maior parte da tensão. Ó. Em cima do resistor, vou medir aqui só o resistor, 8,85 volts. Então, o resistor está provocando uma queda de tensão de 8,85 volts no circuito, fazendo com que a lâmpada receba apenas 3 volts. O resistor, ele está sofrendo aqui um aquecimento por conta da passagem da corrente nele e por conta da potência. Então, o produto da tensão elétrica com a corrente elétrica gera a potência. E ele está dissipando aqui a potência em forma de calor. Ó. Podemos ver aí quase a 45 graus, 48, quase 50 graus de temperatura, ok? Agora, vou pegar aqui um resistor de 120 ohms, vamos fazer aqui a medida dele, vou colocar aqui no ohmímetro, pegar as pontas de prova, novamente, e vou colocar aqui, ó. 119, né, bem próximo dos 120 ohms. Beleza. E eu vou acrescentar nesse circuito, eu vou somar os resistores, colocando este resistor em série com o que já tem lá. Para isso, deixa eu desligar aqui o multímetro, vou colocá-lo aqui, ó. Vou tirar esse resistor, vou colocar aqui em qualquer ponto. Pronto, desse qualquer ponto aqui eu vou colocar o outro resistor até o positivo da fonte. Então, observe que o positivo da fonte está ligado no primeiro resistor, a corrente vai passar por ele, depois vai passar por esse outro resistor de 100 ohms e chegar até a nossa lâmpada. Vou ligar aqui a fonte. Note que dessa vez não notamos nenhum brilho, mas vamos ver se tem tensão. Vou medir aqui na fonte diretamente. 11,90, praticamente os 12 volts completos na fonte. Em cima do primeiro resistor, temos 5,9 volts. Em cima do segundo resistor, temos 4,9 volts. Então, olha só. Tá vendo?
Já em cima da lâmpada, vamos ver na lâmpada, temos 1 volt, apenas 1 volt, 1,079. Ou seja, não tem mais potência suficiente para acender a lâmpada. Agora vamos ver a questão da corrente elétrica, o que acontece com a corrente elétrica. Eu vou retirar os resistores agora, estão aqui bem quentinhos, opa, por conta da dissipação de potência em forma de calor. Tirei aqui os resistores, esse aqui eu vou colocar aqui que eu vou usar daqui a pouco. Eu vou colocar a lâmpada aqui no local, novamente. Bom, se ligar ela simplesmente vai acender no brilho máximo dela. Ok. Bom, vou usar aqui os dois multímetros. Esse vai medir a corrente. Aliás, esse vai medir a tensão. Vou colocar esse para medir tensão. Vou colocar aqui umas garrinhas jacaré na ponta, para facilitar. Deixa eu colocar aqui essas garrinhas. Pronto. Uma eu vou colocar aqui e a outra eu vou colocar aqui. Pronto. E isso eu vou deixar para medir a tensão. Então, quando eu ligar aqui, vamos ter aqui a tensão da fonte de alimentação. Mas se eu quiser um pouco mais de precisão, vou descer mais um pouquinho aqui. E tá aí a fonte, né, de alimentação. Esse outro aqui eu vou colocar para medir a corrente. Para isso eu vou trocar a ponteira do multímetro para amperes, porque eu quero medir em amperes. Pronto. Vou pegar as pontas de prova, vou acrescentar também umas garrinhas jacaré aqui. Deixa eu colocar uma nessa ponta, outra nessa, ok. Deixa eu colocar mais distante para não ter problema de curto entre as pontas. Ponta vermelha e ponta preta. O multímetro aqui, para medir em amperes, eu tenho que colocar na escala de amperes. Aqui ele vai dar uns sinais, porque vai estar dizendo que eu estou na escala errada, com a ponteira no lugar errado. Ó. Cheguei no local certo. Pronto. Só que eu quero tensão contínua, então eu vou apertar aqui essa tecla. Pronto, ele mudou aqui para DC. Então agora ele está medindo, está pronto para medir corrente contínua. Bom, para saber quanto tem na lâmpada, o que eu faço? A gente desliga um terminal da lâmpada, coloca uma das pontas do amperímetro, deixa eu colocar o escurinho aqui, e a outra ponta do amperímetro no positivo da fonte. Ou seja, tem que completar o circuito. Vou colocar aqui. Então, a fonte de alimentação, o positivo vem aqui, vai para o amperímetro, e do amperímetro vem para a lâmpada. Então, o amperímetro fica em série com o circuito, enquanto que o voltímetro fica em paralelo com o circuito. Quando eu ligar aqui, vamos ver o valor da corrente. Olha lá, 185 miliamperes, ou 0,185 amperes de corrente. Apareceu o sinal negativo porque as pontas ali estão invertidas, né? Se eu colocar aqui, ó, modificar, ficou ruim de tirar aqui, pronto. Aí eu tenho um valor positivo de corrente agora. Tá aí, 0,189, né, 0,190 amperes. E a fonte está aqui, 11,71. Agora vamos colocar o resistor e ver o que acontece com a corrente. Então, entre a fonte de alimentação e o nosso circuito, vamos colocar aqui uma resistência, né, um resistor. Vamos aplicar uma resistência através do resistor. Vou tirar o amperímetro daqui, lembrando que aqui é a lâmpada, né? Se eu ligar aqui e encostar aqui, ó, a gente liga e no aparelho lá tem alguma coisa marcando. A corrente elétrica, amperagem não, viu gente? Corrente elétrica. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele ligado aqui na fonte. Pronto. Bom, como eu não liguei ainda esse terminal aqui no resistor, então não temos nada. Não acendeu a lâmpada, temos a tensão, 12 volts, mas não temos corrente, porque eu não liguei nada. Agora eu vou ligar
o amperímetro, aqui, ok? E vamos ver o valor da corrente elétrica aqui, ó. Observe que caiu. Antes tínhamos ali, né, 0,190 amperes, ou seja, 190 miliamperes. Agora temos aqui praticamente 90 miliamperes. A fonte continua entregando tensão, mas a corrente caiu por conta da presença do resistor. E é isso. E antes de finalizar, quero mostrar que aqui no nosso site tem aqui a aba Aulas, onde tem aqui falando sobre resistores 1, resistores 2, associação de resistores, divisor resistivo de tensão e resistor de um LED, o cálculo de um resistor para um LED. E aqui nesse assunto, por exemplo, eu falo sobre toda a teoria aqui do resistor, as cores, os códigos de cores, que iremos falar isso na próxima aula, no próximo vídeo, né, como interpretar essas cores aqui, vou explicar sobre isso aqui também. E tem alguns exercícios aqui embaixo também falando sobre isso. Então entre lá no site, dê uma olhada, dê uma estudada para complementar. Se quiser, pode gerar aqui o PDF desse conteúdo para estudar em casa, levar para onde quiser. É só apertar aqui, ó, ele gera o PDF. Ele gera aqui, ó, um PDF para facilitar aí nos seus estudos. Observe que não vem aquelas propagandas aqui na página. Tá? Então você pode estar fazendo isso aí, pegando esse conteúdo para estudar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Continue acompanhando a série aqui no canal, porque tem muita coisa interessante sobre componentes eletrônicos que eu quero compartilhar com vocês. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!